Acho que eu tô bem equipado. Pra quem não sabe, eu moro em São Paulo e aqui tá um frio do caramba. Até me segurei pra não falar um palavrão, porque tá frio demais. Eu fico imaginando a galera que mora no sul, velho. Puta que pariu. Não tem como. Eu acho que eu não sei se eu ia conseguir morar no sul. Tenho muita vontade de conhecer. Eu conheço, na verdade, um pouco, mas fiquei por uma semana mais ou menos em Santa Catarina, ali em Itapema. Só que eu fui no verão, né? Então, no inverno eu não sei como é que é não, no outono, meu amigo, porque aqui em São Paulo tá um frio do caramba, mais ou menos uns 15 graus, mas enfim, não era isso que eu queria, não é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, já enrolei demais, né? Meu, é muito louco essa coisa do longo prazo, né? Muito, muito, muito louco. Quando a gente entende isso, o jogo muda. O Naval Ravikant fala no livro dele que tudo provém de juros compostos, seja em relacionamento, conhecimento e riqueza. E realmente, tudo provém de juros compostos. Tudo provém nesse caso, ele está falando de juros compostos, mas pode trocar por longo prazo. Vai dando mesmo. E segunda-feira eu tive uma surpresa boa. Recebi uma ligação de um dos meus fornecedores. Para quem não sabe, eu trabalho com. Eu tenho uma empresa, né, e vendo produtos na internet, Mercado Livre, Shopee, Amazon. E eu recebi uma ligação do vendedor que eu tenho contato, falando que um representante comercial externo queria me conhecer, queria conhecer minha operação, queria saber quem estava por trás da empresa que está tomando uma proporção ali dentro do distribuidor, porque a minha empresa há um tempo atrás não comprava quase nada, né? Não tinha muita relevância e agora está começando a aparecer lá dentro para as pessoas, porque está aumentando o volume de compra e isso é normal, isso acontece, né? E aí o representante queria me conhecer e tal, a gente marcou um café, fui conversar com ele, reunião maravilhosa, me ensinou muito e abriu novas oportunidades, só que o X da questão qual é? Você lembra da frase do livro, né, do Naval Ravikant? Realmente, isso só aconteceu porque eu me mantive no jogo. Essa, como eu posso dizer, o relacionamento entre a minha empresa, né, e o distribuidor, ele foi estreitado porque eu me mantive no longo prazo. Não foi fácil no começo. Teve até uma época que eu pensei realmente em parar de pedir com eles, porque eu não tinha uma margem muito boa para trabalhar, né, uma margem de lucro baixa que eu tinha nos produtos, e eu brigava com tubarões, né? Brigo até hoje com caras sellers gigantescos, então a negociação fica um pouco mais difícil para mim, que não tenho muita verba. Aliás, não tinha até um tempo atrás, porque agora eu tô começando a ter. E eu fico pensando, se eu tivesse desistido no meio do caminho, eu não estaria colhendo esses frutos que eu estou colhendo agora, e é só o começo, sabe? E eu sei que é natural para nós, eu ia falar jovens, né, da minha idade, mas isso não acontece só com jovens, de sermos imediatistas, de querermos resultados em pouquíssimo tempo. E isso pode acontecer. E não há nada de errado em querer ter resultado em pouco tempo. Isso é normal. A gente quer ter resultado o mais rápido possível naquilo que a gente estiver fazendo, independente do que seja. Mas a gente tem que entender que, na maioria das vezes, os melhores resultados virão do longo prazo, virão dos juros compostos. E, como eu falei, depois que você entende isso, o jogo muda. Minha cabeça mudou muito depois de entender isso. E eu tô começando a colher os frutos agora, nessa área da vida, né? Com relação ao trabalho. Mas eu poderia dar outro exemplo, que são os livros. Quando eu comecei a ler, eu não entendia absolutamente nada do que muitos livros falavam. Alguns livros até hoje eu não entendo, porque é uma leitura um pouco mais complexa. Mas, comparação com antigamente, hoje em dia eu entendo muito melhor, a minha interpretação é muito melhor quando eu leio qualquer tipo de livro. E isso também provém do longo prazo, provém dos juros compostos, porque se eu tivesse desistido de ler logo no início, lá no começo, porque eu não conseguia entender muito bem o que estava escrito nos livros, não conseguia interpretar muito bem o que o autor estava falando comigo, aí realmente eu nunca
melhoraria essa questão da interpretação. Eu acho que tá dando para entender, né? Mas se eu puder dar um conselho para você, independente do que você esteja fazendo, se mantenha. Se mantenha porque vai valer a pena. Se você na sua cabeça analisar a situação e pensar que aquilo ali realmente vai valer a pena para você, então é porque realmente vai valer a pena. E você tem que se manter nisso, sabe? Não adianta você, na primeira barreira, acabar desistindo, porque os obstáculos, né, as pedras no caminho, elas vão existir, isso daí é natural em qualquer coisa da vida, não é só no que você está fazendo, e existe para todo mundo. Mas a gente tem que aprender a lidar com isso, saber lidar com isso da melhor forma possível. E isso também não acontece de um dia para o outro, tá vendo? Tudo que é bom provém dos juros compostos, provém do longo prazo. Você só vai conseguir bons resultados se mantendo no jogo por um longo tempo. Não adianta querer começar algo hoje e querer resultado amanhã, sabe? É o que eu falei, pode acontecer, e legal se isso acontecer, mas geralmente o que é bom vem realmente do longo prazo. E quando acontece de uma hora para outra, muitas vezes a gente não sabe dar valor. Então, o longo prazo ele também nos ensina a valorizar mais a nossa conquista. Eu espero de coração que, independente do que você esteja fazendo, mesmo que você esteja desanimado um pouco, você se mantenha. E para os criadores de conteúdo, que esse canal é mais destinado a isso, peguem o meu exemplo aqui do que eu estou falando, da história que eu tive agora, essa reunião que eu tive, e coloquem em prática, porque é a mesma coisa que no YouTube, monetização, crescer o canal, ganhar dinheiro, aliás, fazer dinheiro, isso só vai vir com longo prazo, isso só vai vir com você se mantendo aqui por muito tempo. É assim que a vida funciona. Quanto antes você entender isso, melhor vai ser. A sua mente fica mais tranquila para trabalhar e focando no que realmente importa. E o vídeo de hoje foi isso. Eu espero que você tenha gostado. Deixa aquele like, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo.